vamos orar pela vida do Yuri, apresentar a vida dele nessa tarde, que eu sei que Deus tem um guia através da vida dele para mim e para você. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de Senhor, nesse momento eu queremos, Senhor, colocar a tua filha diante do teu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai do céu querido, abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, esse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esvazia ele mesmo, Senhor. Visível, perante os dados inflamados do maligno. Deus guarda a casa, a família, os sonhos, os projetos, tudo aquilo que a gente já te apresentou, Pai. Mas que nessa tarde ele se esvazia dele mesmo para ser usado ou abusado na tua presença. Então toma ele, a sua uma porção recalcada, sacudida e transbordante de Espírito nessa tarde. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Está aqui mais uma vez para cultuarmos a Deus. Amém. Nós oferecemos isso. Você trouxe o que para o Senhor nessa tarde? Aleluia, Deus. O Yuri está falando de dinheiro, não. O que você trouxe para oferecer a Deus? O seu louvor, a sua gratidão, a sua oração? Então, ofereça, porque nós vamos para oferecer um tudo. Aleluia. É verdade. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. Quem receber de Deus, começa a oferecer para ele nessa tarde. Aleluia. Vamos já meditar na palavra de Deus. O texto que nós vamos fazer menção aqui hoje é Mateus 16, verso 13. Melhor fechar aquela porta direita. Amém? Mateus 16, verso 13. Todos acharam? Ele não viu, não. Podemos ler? Vamos ler então. Confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que conviria a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aleluia, Deus. Amém. É um texto bem conhecido, e que o Senhor me dava ontem à noite, quando eu fui orar para pedir a palavra para trazer aqui. E nessa tarde eu vim falar sobre aquilo que Deus concedeu na minha mão e na sua mão. Nós, como igreja, nós somos representação de Deus na terra. E a igreja, nos nossos dias atuais, ela tem deixado com que essa representação não seja exercida. Ela tem desacreditado que verdadeiramente ela pode exercer aquilo que Jesus disse que nós faríamos. Nós vamos iniciar o texto lendo aqui sobre a discussão dos discípulos. Jesus vai olhar para eles e vai perguntar: quem os homens dizem que eu sou? Aleluia, Deus. Eu pergunto para nós, como igreja do Senhor, já de início, quem é Jesus para você? Qual é o propósito que ele veio a essa terra? Jesus perguntou isso para os discípulos.
que dizem de mim por aí? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas. Aí Jesus disse, tudo bem, eles dizem isso, mas e vocês? O mundo aí fora tem uma imagem de Jesus, um mundo que não se relaciona com Ele. E nós como igreja, o que nós temos para dizer de Jesus? A Bíblia diz, a igreja está me entendendo? Amém. Amém? A Bíblia diz que todos quanto o receberam, foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Recebemos a Cristo e a partir desse exato momento que recebemos Ele, acreditamos que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, nós somos ali contados como irmãos, filhos de Deus. Através de Jesus nos tornamos irmãos. Nesse exato momento você recebe a salvação. E a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam ali confusos. De qual a resposta daria? E um deles vai responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Quem foi esse? Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Realmente não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aleluia. Foi esse que te mostrou que eu sou o Filho de Deus enviado à terra para a salvação. Aleluia, Deus. A partir desse exato momento, Jesus ainda disse mais: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, Deus. Você é a igreja. Aquele poder não foi simplesmente dado somente a Pedro, como alguém com autoridade suprema, maior do que nós como igreja. Não, foi concedido porque ele creu. Eu quero te dizer nessa tarde que porque você creu no Filho de Deus, foi lhe dado o poder, aleluia, para que você possa vencer a todo mal no nome do Senhor e ele ser estipado sobre a face da terra. O poder que foi te dado foi as chaves do reino, como Jesus disse, as chaves do reino eu coloco na tua mão. Sabe o que é isso? É você orar e ter resposta, você orar pelo enfermo e ele ser curado, você orar pelo endemoniado e ele ser liberto, você pregar no nome do Senhor e ter autoridade para falar dele e as vidas se renderem ao Senhor Jesus. Foi esse poder que foi nos concedido. Nós como igreja temos que tomar posse. As chaves do reino não foram colocadas sobre a mão exatamente de Pedro, mas da igreja. Aleluia, Deus. As chaves do reino foi colocada na tua mão. Você não recebeu qualquer coisa não. A partir do momento que você creu e disse verdadeiramente que acreditava com o seu coração que ele é o Filho de Deus e o confessou, você recebeu essas chaves. Aleluia, Deus. Só que o mais interessante é que nós paramos para observar que dentre os outros discípulos havia muitos outros discípulos mais capacitados para receber essa palavra. Aleluia. Havia João, que era o discípulo mais chegado de Jesus. Não era João que era chegado de Jesus, era Jesus que era mais chegado a João. Olha que coisa forte. Aleluia. Tinham outros discípulos que não eram como Pedro, que era ignorante, que era falho, como eu e você. Que ele não tinha ali dignidade para receber tal palavra. Um homem que não sabia muito menos falar, que era um pescador. Era um homem ignorante, que no momento que Jesus vai ser preso, ele vai cortar a orelha de um soldado. Mas isso não fez com que Jesus viesse a reter aquilo que ele ia entregar. E olhando para toda a condição de Pedro, um homem que foi sanguinário, porque ele cortou a orelha de um homem, né? Por conta de Jesus. Ignorante. Um discípulo que falava tudo que pensava. Sabe aquele tipo de pessoa que não pensa quando a igreja soltou? Esse era Pedro. Aleluia. Isso não fez com que ele não viesse a receber essa palavra. Eu quero te dizer nessa tarde que não é por conta das suas falhas, não é por conta dos seus erros que o reino de Deus não vai te alcançar. Pelo contrário, é porque nós não merecemos mesmo que esse reino nos alcança. Aleluia. É sem merecimento, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Aleluia. Ninguém merece. A graça do Senhor é para aqueles que não merecem. Glória a Deus. Aleluia. Por diversas vezes nós vemos esse discípulo de Jesus demonstrar que amava Jesus com todas as suas forças, mas as suas falhas eram muito expostas.
Acabava que muitas das vezes as pessoas tinham ele como inconstante. Quando Jesus vai dizer para Pedro e para os discípulos, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, mas para que tudo isso viesse a completar a obra da salvação, a consumar o plano de Deus, derramar a última gota do sangue, ele dizer está consumado. A partir daquele exato momento a graça nos alcançou. Cumpriu-se todo o propósito. Quando ele vai dizer sobre tudo isso, os discípulos ficam calados. Quem vai falar? Pedro mais uma vez. Todo mundo calado, é aquele falastrão vai começar a falar. Tem misericórdia de ti. Não faças isso, Senhor. Pedro começa a dizer assim para Cristo. Naquele exato momento, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: para trás de mim, Satanás. Você entende uma coisa que está dentro desse texto bem exposta para a gente, bem clara? Uma hora ele foi usado por Deus, outra hora foi usado por Satanás. Mas uma coisa não aconteceu: o chamado, o propósito de Deus não foi anulado. Aleluia. Independente do que viesse a acontecer, o propósito de Deus ele ia ser concretizado sobre a vida de Pedro. Eu quero dizer para ti nesta tarde, aleluia, não importa como começou e como está, o que importa é que você vai chegar ao propósito que ele determinou. Aleluia, porque Pedro falhou, mas nem isso fez com que Jesus viesse a anular o propósito. Aleluia, Deus. Já começa assim. No começo do ministério, glória a Deus, aleluia. Foi dada a chave do reino. Aleluia, aleluia. Ele não sabia o que ele tinha recebido. Por ele não saber o que ele tinha recebido, a Bíblia vai dizer, como nós lemos, Jesus ele tinha avisado sobre tudo o que aconteceria. Quando Jesus está sendo preso, que perguntam se Pedro conhecia ele, se ele era um dos discípulos, o que ele disse? Eu não conheço ele. Só que é diferente. Quando Jesus, a igreja está entendendo? Aleluia, Está Deus. calado. A Bíblia Aleluia, nos Deus. mostra que ele foi marcado por Jesus nessas experiências. Ele andou com Jesus, ele conviveu. E não tem como nós começarmos a andar com Jesus, ainda que muitas vezes a gente tenha as nossas falhas, Aleluia. ainda que muitas vezes a gente não consiga chegar ao ponto da estatura que ele determinou de varão perfeito, mas nós andando com Jesus, um pouquinho de tempo que seja, Pedro andou por 3 anos. Aleluia, Deus. Esse tempo foi suficiente para tirar coisas de Pedro e colocar coisas que só tinha em Jesus. A ponto de olharem para ele e perguntar: você é um deles? Ele vai olhar e vai dizer: não sou, não conheço este homem. Ele vai dizer: você é, porque o teu jeito te condena, o teu falar condena, você anda como ele, você fala como ele, você faz o que ele faz. Aleluia. Pedro ele queria dizer que não conhecia, que não era mais o reino, já estava sobre a vida dele. Aleluia. O reino de Deus ele vai se materializar nas nossas vidas de tal ponto que as pessoas vão dizer: verdadeiramente, você é um deles. Nós podemos até querer correr do chamado, querer correr do propósito, mas não tem jeito. Você já recebeu o reino. Olha para quem está do seu lado e fala: você já recebeu o reino. Não tem como mais se esconder. Não tem mais como você se esconder. Aleluia. Dizem que tem que ter sangue real para estar na linha dos reis, né? Nós temos o sangue de Cristo. Aleluia, Deus. Ninguém está vendo o nosso sangue, mas ele está derramado sobre nós. Esse sangue não foi um sangue colocado nas nossas mesas, mas foi sobre a nossa própria cabeça, derramado. Aleluia, tem uma marca sobre nós. Esse sangue nos purificou, nos santificou para que nós viéssemos a ser chamados como sacerdócio real, nação santa, povo eleito, adquirido por Deus. Você não é qualquer coisa, não. Satanás quer colocar na cabeça da gente que a gente não é nada e que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ele quer fazer com que a gente desacredite do propósito, mas eu quero te encorajar a acreditar. Deus ele te prometeu algo que nem você mesmo acredita, é muito longe, distante de você, mas ele vai fazer acontecer. Glória a Jesus, aleluia, aleluia.
Aleluia, Deus. Sabe o que acontece? Glória a Pedro Jesus. estava querendo fugir do chamado. Aleluia, Deus. Sabe quando a gente fala uma coisa com a boca e o coração está dizendo outra? Era o que Pedro estava dizendo. Muitas vezes a gente está assim, Senhor, eu não quero mais, eu não dou conta, está difícil demais, essa luta é grande, essa prova tem tentado fazer eu parar na caminhada, eu não vou continuar pregando o teu evangelho, eu não vou continuar te seguindo, porque o Senhor foi morto, os teus discípulos estão sendo perseguidos, eu não vou continuar, mas por dentro de nós está aquele sentimento, eu não posso parar, como foi louvado aqui nesta tarde, você não pode parar. Glória a Deus, aleluia. O ministério de Deus ele tem que acontecer. Aleluia. Por diversas vezes eu já me peguei como Pedro, tentando me esconder do propósito, tentando fugir, dizendo que não queria mais fazer. Glória a Deus, aleluia. Até negando que conhecia Ele. Não precisa a gente dizer com os nossos lábios que não conhece Ele, que não é mais cristão, que não quer mais estar no caminho. A gente muitas vezes está fazendo isso com as nossas obras, demonstrando que não quer mais. A Bíblia vai dizer que depois disso, os discípulos viram toda aquela cena, todo mundo Aleluia, fica Deus. desacreditado. É muito interessante nas nossas vidas isso. Nós temos uma palavra da parte de Deus sobre as nossas vidas que algo vai acontecer. E tem palavras que são agradáveis, que a gente quer que elas aconteçam. Mas é aquelas palavras que Jesus disse para mim e para você, de coisas que virão, que não são boas. A gente até recebe, mas quando estamos vivendo, a gente não quer que aconteça. Aleluia, Deus. Era o que Pedro e os discípulos estavam vivendo. Eles estavam desacreditando porque eles não queriam ver aquela cena. O mestre deles sendo crucificado, sendo açoitado, cuspido, escarnecido. Aleluia. E eles começam a se espalhar. Glória a Deus, aleluia. Até chegar um dia em que Jesus disse, mas ele disse bem assim, viste a estrutura desse templo? Aleluia. Em 3 dias ele será destruído, em 3 dias ele será reedificado. Aleluia. Ele estava Deus. falando de um prédio? Não. Ele apontou para um prédio, mas ele estava falando do próprio corpo. Aleluia, Deus. 3 dias na sepultura. Mas pela manhã, ao completar-se o 3º dia, a Bíblia vai dizer que chegam Aleluia. 2 mulheres Glória a Deus, no aleluia. túmulo de Jesus e vão chorar. Aleluia, Deus. Glória, glória. Jesus glória, morreu. aleluia. Jesus havia falado que isso ia acontecer, mas ele disse que ele iria ressuscitar. Aleluia, Deus. Elas vão chorar, não vão ali com aquela fé de ver ele ressurreto. Não. Elas vão ali para acompanhar o corpo, embalsamar, cuidar da tumba. Quando elas vão chegar naquele lugar, Aleluia, Deus. um varão se apresenta para aquelas mulheres, Aleluia, aleluia. vestido de branco. Aleluia. Aleluia. E ele vai dizer desta maneira: Glória a Jesus, aleluia. por quê? Porque procurai o vivente entre os mortos. Aleluia, Deus. É Jesus a quem procurais, ele está vivo, ele ressuscitou. Oh, glória, Aleluia. aleluia. E aquelas mulheres vão divulgar essa cena. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai se aparecer para os discípulos novamente. Aleluia. E quando ele vai se aparecer para os discípulos, Jesus vai se deparar com eles voltando para o caminho que Jesus havia tirado. Jesus tirou eles da pesca, como eu já falei, Aleluia, Deus. e falou que eles se tornariam pescadores de homens. Aleluia, Deus. Eles vão começar a fazer o propósito de Deus enquanto Jesus está com eles. Quando Jesus ele foi crucificado, eles voltam para tudo aquilo. Eles querem voltar para aquilo que Jesus tirou. Eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida nessa tarde. Não adianta querer voltar atrás daquilo que Jesus te tirou. Aleluia, se voltar atrás não vai dar certo. O propósito agora é outro. Jesus não te quer mais pescando peixe. Ele te chamou para pescar almas. Aleluia, aleluia, aleluia.
eles voltam Glória a Deus, aleluia. atrás. Aleluia. Tem pessoas aqui nessa tarde que necessitam isso, ouvir essa palavra. Não retorne atrás. Aleluia. Jesus te chamou com um propósito maior. Glória a Deus, aleluia. Nós temos diversos exemplos de pessoas que olharam para trás e não deu certo. A mulher de Ló foi uma. O que aconteceu com ela? O que ela virou? Uma estátua. Aleluia, Uns Deus. caem e se curvam, mas nós permanecemos de pé. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai chegar até os discípulos e está Pedro lá mais uma vez no mar precipício. Aleluia, Deus. Aí Jesus vai dar, vira lá, lança a rede. À direita. Jesus foi específico. Ele não falou lança ao léu, não. Lança à direita. Pedro lançou. Jesus já estava com ele. Mas ele não tinha se dado conta. Aleluia, Tem Deus. pessoas que tentaram se afastar a tal ponto que o Senhor está falando e já não está entrando mais nos ouvidos. Aleluia, É Deus. como se fosse qualquer pessoa falando. Você até ouve, mas não atende como no princípio. Aleluia, Quando Deus. Pedro vai lançar, que ele pega aquela rede cheia de peixes, ele vai se envergonhar e vai dizer: é o Senhor. Aleluia. Só Jesus que faz. Aleluia. Aleluia, só Jesus visita o Glória a interior Deus, do mundo. aleluia. Tem coisas que só Jesus ele toca. Só Jesus ele faz por mim e por você. Quando Glória a ele Deus, faz, aleluia. aleluia, nós olhamos e dizemos: é o Senhor que está fazendo Santo, isso. santo, é o E nós teu nos nome, envergonhamos. aleluia. Ele vai se Aleluia, envergonhar Deus. porque ele está louco. Ele se lança ao mar. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse para Pedro: eu vou te lançar fora. Eu não quero mais você no meu propósito. Os homens dizem isso. Nós temos essa falha. Quando nós vemos alguém errante, nós dizemos que não serve mais. Nós dizemos que não queremos mais, até mesmo conosco. Mas Jesus não era assim. Jesus ia diretamente até os seus discípulos para falar de modo pessoal, face a face. Aleluia, E Deus. Jesus ele sabe como tratar comigo e contigo. Glória a Deus, aleluia. Lembra quando Deus foi falar com Elias, que ele havia se escondido, como foi aqui até dado estudo pelo nosso irmão Isaac, né? Vai completar, você vai comigo, Isaac. Ele se escondeu. E a Bíblia vai dizer que naquela caverna Deus vai falar com ele. Só que não foi igual das outras vezes. Jesus já havia dito para Pedro que o galo cantaria 3 vezes, seria sinal que ele negaria. Ele tinha dito já para ele que Satanás tinha pedido para se andar com ele como trigo, mas ele estava intercedendo, não ia deixar com que isso acontecesse. Jesus repreendeu Pedro chamando ele de Satanás outra vez, como a gente leu aqui nessa tarde. Diversas outras formas Jesus falou. E como foi com Elias? Elias esperava uma manifestação igual às anteriores. E a manifestação de Jesus com Pedro dessa vez vai ser diferente. Sabe o que Deus fez? Vou te dar corda, faz o que você Aleluia, quiser. Deus, aleluia, Deus. Deus muitas vezes me dá corda e te dá corda. Vai. Segue teu caminho, pode fazer o que você quiser. Mas na hora certa eu vou parar na tua frente. Aleluia, Deus. Jesus para bem de frente comigo e contigo, Maria. Aleluia, Deus. E ele diz: é agora o momento de nós ajustar. Aleluia, Deus. Mas como um pai amoroso, assim é Cristo comigo e contigo. Glória a Deus, Não é para nos aleluia. fazer perecer, não é para nos destruir, é para o nosso bem. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele manda ele lançar, ele lança, se envergonha, depois a cena de voltar com a rede cheia, porque foi o primeiro sinal no início. Qual foi o primeiro sinal? Quando Jesus encontrou com Pedro, Aleluia, Deus. lança a rede Glória a Deus, e ele aleluia. pegou novamente cheia de peixes. O sinal se repetiu nessa vez, quando ele parou. Aleluia, Deus, aleluia. Ele voltou lá atrás, aonde Jesus tinha tirado ele. Jesus vai lá e faz a mesma coisa, para lembrar Aleluia, da onde ele te tirou. Ele muitas das vezes faz isso comigo e contigo. aleluia, Deus. Para nos lembrar de onde ele nos tirou, Glória ele a nos Deus, leva lá aleluia. novamente, para mostrar isso aqui não vai valer a pena. Esse caminho que você trilhou Aleluia, não Deus. foi o melhor, não foi o que eu projetei. Eu vou até permitir você voltar atrás, Aleluia, Deus. mas eu vou lá falar com você. Glória a Deus, aleluia. E o sinal foi o mesmo.
Por isso ele identificou de cara, é o meu Senhor. Aleluia, Deus. Como eu disse, há sinais que nós sabemos que só Jesus faz. Aleluia. E é diferente o toque do Senhor. Glória a Deus. É diferente Aleluia. a sua presença, é diferente o seu falar. Aleluia, Deus. Ele deu corpo, faz o que você quiser. Tem Glória alguma a coisa Jesus. para comer? Ele vai comer junto com os discípulos. Até para provar que ele era carne verdadeiramente. Aleluia, Deus. Porque a alma, o espírito não come. Aleluia. Jesus mostrou, eu sou carne. Teve um dos discípulos que disse que só creria nele se ele mostrasse o buraco das mãos. Ele foi e mostrou, olha aqui. Aleluia, Para Deus. comprovar. Jesus, ele fazia, como diz o ditado de hoje, né? Muitas pessoas muitas vezes, fulano mata a cobra e mostra o pau. Jesus, ele ia lá e comprovava a sua palavra. Aleluia, Deus. E Jesus, depois de comer, depois de ver tudo aquilo, deu corda para Pedro. Pedro foi ali se soltando. Já viu que muitas das vezes não adianta você querer chegar num relacionamento familiar. Quando o pai quer corrigir um filho, se ele chegar já com a correção já de pronto, ele vai acabar espantando o filho não vai ouvir, não vai dar certo. Muitas vezes agrada, faz, acontece tudo ali para bem à vontade. Chegou a hora, agora vamos sentar. Assim fez Jesus. Já comemos, já conversamos, já sorrimos, agora vamos sentar. Agora eu e você, Pedro. A pergunta de Jesus para Pedro foi: Aleluia, Deus. tu me amas, Pedro? Eita, glória. Eita, Deus. Aleluia. Depois que Pedro estava à vontade, Jesus vai perguntar: tu me amas? De prontidão ele vai responder: tu sabes que te amo, Jesus. Aleluia, Deus. Sabe em outro feito? Pedro tinha dito bem assim para Jesus: ó, eu te amo, e se possível for, e se for necessário, eu entrego a minha vida por ti, eu morro pelo Senhor, mas eu não te largo. É, Jesus. A segunda vez: tu me amas, Pedro? Tu sabes que te amo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao nome Uma do Senhor pergunta Jesus. repetida, ela se torna chata, né? E a terceira vez: tu me amas, Pedro? Aleluia, Ele Deus. está respondendo: tu sabes de tudo. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus, após essa resposta, ele vai dizer para Pedro: então, apacenta os meus cordeiros. Aleluia, Deus. Se tu me ama, se verdadeiramente tu quer andar comigo, faz o que eu te mando fazer. Aleluia, Deus. Obedeça às minhas ordens. Glória ao nome do Senhor Cumpra o chamado que eu Jesus. estabeleci sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Aí agora Jesus, depois que ele sentiu liberdade total, ele vai chegar e vai falar por completo. Você sabia que tem horas que Deus ele não vai liberar tudo que ele tem para falar para a minha vida e para a sua? Porque se ele falar, ele sabe que nós vamos nos perder. Tem a hora certa de tratar a cada propósito. Aleluia, Deus. Jesus vai dizer para Pedro: quando tu era mais moço, tu ia onde tu queria, tu fazia o que tu queria, mas agora, vivendo o meu propósito, o meu chamado, vai chegar um tempo pela qual te tomarão pela mão e te levarão aonde tu não queiras ir, Aleluia, Deus. por conta do propósito. Isso simbolizando a morte que Pedro teria para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. E sabe o que eu entendo com isso? Nós podemos até fugir, podemos até tentar nos esconder, mas quando nós recebemos o reino, mais uma vez eu repito, você recebeu o reino. Aleluia, Fala de Deus. novo para quem está do teu lado: você recebeu o reino. Você recebeu o reino. Esse reino, ele se estabelece sobre a nossa vida, e o propósito não é ficar só conosco, é dele ser levado adiante. Aleluia. Você recebeu o reino, esse reino vai ser levado adiante. Não fuja do propósito. E eu quero te dizer nesse momento, tudo isso fez com que Pedro enxergasse o propósito de Jesus. E quando ele disse sim para o propósito do Senhor, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele fez com que
as chaves do reino que ele recebeu viessem verdadeiramente a ter efeito. Pedro, em uma pregação, mais de 3.000 almas se converteram. Pedro, através da sua sombra, pessoas foram curadas. Pedro, aleluia, foi liberto da prisão por um anjo tirou ele da prisão. Aleluia, Deus. As chaves do reino estavam com ele. Glória a Deus, aleluia. As falhas não inibiram o propósito. Então, irmão, você quer dizer então que eu não preciso me corrigir, melhorar para Deus? Não, não é isso que eu quero te dizer. Nós queremos colocar isso como dificuldade e desculpa. Mas no meio do caminho com Jesus, no relacionamento com Ele, irmãos, não há necessidade de ninguém cobrar. Sabe por quê? Não tem como você começar a andar com Jesus e continuar sendo o mesmo. Conforme você caminhar com Jesus, vai saindo aquilo que não agrada a Ele. Aleluia, vai Deus. ficando para trás. Aleluia, o pescador de homens vai ficar para lá. Você vai ver que não vai te servir mais. Aleluia, não adianta. Aleluia, é como se você estivesse vestindo 40 e quisesse colocar o 36 novamente. Não é mais o que Jesus tem para ti. Aleluia. Não te cabe mais. Glória a Deus. Aleluia. Deixa para trás o que Jesus não quer mais para a tua vida. Você recebeu o Rei. Vai adiante, anuncie Ele, pregue Ele, aleluia. E o Senhor vai te melhorando nos teus caminhos. Tu vai ser como a luz do dia, ela vai só crescendo, aleluia. Assim vai ser na tua vida. Continua exercendo o propósito dele, continua no caminho. Não Aleluia, desista. Deus, aleluia. Não olhe para as suas dificuldades, suas falhas e diga: não sou digno, não sou preparado, porque assim estava Pedro, se achando indigno e despreparado. E realmente não somos merecedores. Não temos preparo. A Bíblia vai dizer que quem preparou esses homens para fazer o propósito de Deus foi o relacionamento com Cristo. E após a subida dele, o Espírito Santo esteve no meio deles. Aleluia, aleluia. Cristo, ele chega à minha vida e à sua, e o Espírito Santo nos ensina o caminho. Então é necessário estarmos com Ele, porque nós recebemos esse reino. Não se afaste dele. Não queira fugir. Porque quanto mais você tenta fugir, mais difícil fica e o Senhor vai tratar contigo de uma maneira mais dolorosa. Aleluia. Não é o propósito de Deus nos fazer sofrer, mas por amar nossa alma, Ele não vai deixar com que a gente continue seguindo o caminho que a gente quer. Ele vai tratar comigo e contigo. Glória a Deus, aleluia. Fica essa palavra para nós essa tarde. Que o Senhor possa ter falado contigo e possa abençoar a sua vida ricamente. Amém? As palavras do Senhor nessa tarde. Aleluia, Deus.